a maneira mais conservadora de reabilitarmos dentes severamente destruídos por erosão ácida é através da reabilitação oral adesiva, com restaurações aditivas. Porém, essa conduta ela é confiável no longo prazo? Meu nome é Lucas Pinho e seja muito bem-vindo. Antes da gente começar, deixe seu like e se inscreva no canal se por acaso você ainda não é inscrito. Esse é um canal para dentistas sobre complicações em próteses e implantes. E no vídeo de hoje eu quero dar sequência, fechar o ciclo que eu iniciei há 3 vídeos atrás. Nós falamos sobre reabilitação oral adesiva de 3 passos. Se você ainda não viu, tem aqui no canal 3 vídeos que te auxiliam a conduzir uma reabilitação oral adesiva de dentes individualizados, boca inteira, de uma maneira menos trabalhosa do que as maneiras tradicionais de você fazer tudo de uma vez só. Existe uma professora chamada Francesca Vailati, que ela propõe que a reabilitação oral deve ser conduzida em 3 etapas. 3 etapas distintas, 3 etapas que começam e terminam a primeira etapa, avalia, se comunica com o laboratório, começa e termina a segunda etapa, avalia, comunica com o laboratório, avalia o que o paciente está achando, e daí segue para a terceira e última etapa, inicia e finaliza a terceira e última etapa, dando a finalização da tua reabilitação oral em 3 passos bem demarcados, bem didáticos, que tem 3 vídeos aqui no canal falando sobre cada um desses passos. Cada um desses passos é um artigo científico e eu fiz essa cobertura, porém, em todas essas sequências operatórias dessa reabilitação oral, a sequência desses 3 passos, ao longo dos 3 artigos, a autora levanta um questionamento muito importante. Ela entende que a reabilitação total, a reabilitação oral, feita com próteses do tipo coroa total, em cima de pinos metálicos, é bem concebida na literatura. Entretanto, essa modalidade, por mais que entregue função, por mais que entregue estética, nem sempre será bem sucedida no ponto de vista da saúde, visto que muitas vezes é necessário fazer até uma endodontia profilática para receber um pino intracanal, se tornar um retentor e poder estabilizar uma peça unitária sobre o dente, visto que até então a adesão ainda está em estudos e até que ponto podemos confiar na adesão para grandes casos no longo prazo. Então ela não tinha essa resposta até então e o estudo que vamos falar hoje traz justamente a resposta para essa pergunta. Ótimo, é mais conservador trabalharmos com procedimentos adesivos, tentar fugir da endodontia profilática, tentar fugir dos retentores intracanais. Perfeito, mas até que ponto isso é confiável no longo prazo? E óbvio, se a gente está falando de odontologia séria, não tem como eu não trazer um artigo científico aqui para estar ilustrando, estarmos nos embasando esse conteúdo em cima de literatura científica. Então vamos para o artigo. O artigo de hoje é restaurações adesivas no setor anterior da dentição superior afetada por erosão severa. Resultados de até 6 anos de acompanhamento em um estudo clínico prospectivo. Já falei outras vezes aqui no canal sobre o impacto, sobre a força e a relevância científica que existe em estudos clínicos prospectivos, ainda mais com 6 anos de acompanhamento. Para quem conduz pesquisa sabe muito bem o desafio que é conduzir um estudo clínico prospectivo, no qual o que é um estudo prospectivo? Você desenha o estudo, coleta as amostras, no caso recruta os pacientes, faz a triagem baseado nos critérios de inclusão e exclusão e a partir dali começa a condução do caso, com uma amostragem, com pacientes muito bem selecionados e que tem um potencial de te trazer uma resposta muito acurada, diferente de um estudo retrospectivo que a metodologia não é seguida tanto à risca. Então, por isso que a amostragem em estudos retrospectivos são bem maiores do que a amostragem em estudos prospectivos, tendem a ser menor, porém, muito bem específica, que daí traz muita força, muito peso para os achados desses estudos prospectivos clínicos, ainda mais com 6 anos de acompanhamento. E você já sabe, se você quiser fazer a leitura na íntegra dos 3 artigos da professora Francesca que eu já
citei aqui no canal e de todos os outros artigos que eu utilizo para fazer os conteúdos aqui no YouTube, basta você entrar no meu canal do Telegram. O link para você se inscrever no meu canal do Telegram está na descrição desse vídeo. Corre lá, entra no meu canal do Telegram, tem uma pastinha escrito Artigos Científicos. Entra lá, faz o download de todos e ótima leitura. Voltando para o artigo, o título deixa claro que é uma análise dos dentes anteriores, das restaurações adesivas anteriores na maxila, ou seja, um grupo pequeno de dentes a ser analisado, visto que é uma reabilitação oral. Uma reabilitação oral de dentes severamente destruídos por erosão ácida se entende uma abordagem em praticamente todos os dentes, quiçá todos os dentes. Então, por que um estudo como esse foi feita uma avaliação apenas do setor da bateria labial superior? No meu ponto de vista, ela não deixa claro no artigo, se você quiser ler, você provavelmente vai ter a mesma sensação que eu. Ela não deixa claro no artigo porque a avaliação apenas da bateria labial superior, basicamente canino a canino. Eu imagino que foi pela padronização, visto que todos os casos que ela conduziu nos estudos passados foram em cerâmica, facetas em cerâmica, e a restauração palatina em resina. Então, frente a essa padronização, ela fez esse estudo aqui. E no setor posterior já houve uma mescla de materiais. Alguns casos foram restaurados com cerâmica, outros casos em resina. Então, talvez essa falta de padronização das restaurações do setor posterior não existiu. Daí não daria um estudo tão acurado, né? tão bem desenhado, como se fosse avaliar somente as facetas dos dentes anteriores. Então é por isso que eu imagino que ela tenha colocado apenas os dentes anteriores. Porém, ela restaurou praticamente todos os outros dentes. Se você der uma olhada nos artigos, você vai ver que o artigo passo 2 é basicamente trabalhar no setor posterior. E outro ponto interessante é que aquele estudo é de 2008 e esse daqui é 2013. Então, né, uma diferença de 5 para 6 anos daí entre esses estudos. Então a professora Francesca, ela pegou esses pacientes que ela conduziu as reabilitações de 3 passos e acompanhou esses pacientes, né, a preservação ao longo dos anos. Então, basicamente, ela vai avaliar os dentes anteriores, né? Tá aí uma foto com isolamento absoluto lá desde muito tempo. O isolamento absoluto, ele é padrão, tá? Ele é padrão para cimentação, na verdade, padrão para qualquer restauração adesiva. É um pré-requisito no sucesso da camada adesiva, no sucesso de uma restauração que dependa da adesão. Um pré-requisito básico é o campo seco. Existem estudos que mostram que o isolamento absoluto, por mais que o ar circule, essa umidade não atrapalha, mas não é essa umidade que vai atrapalhar. A umidade que atrapalha é a umidade do fluido gengival, que sai do suco gengival, às vezes uma gotícula de saliva que pinga. Então o isolamento absoluto ele é importantíssimo para o sucesso no longo prazo dos trabalhos adesivos, tá? E rapidamente aqui no resumo, ela fala que a satisfação dos pacientes ao longo dos 6 anos se deu quase 95% e não houve nenhuma falha mais grave nessas restaurações ao longo desses 6 anos. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção nesse artigo, que ele chama atenção na verdade, né, da gente, é sobre um diagnóstico errado frente ao desgaste dentário. É muito comum o dentista se deparar com um dente desgastado e ele já diagnosticar como parafunção. Essa perda de dente, esse desgaste dentário se deu por bruxismo. Você rangeu, você está rangendo os dentes. E não é bem assim. Existem 4 tipos de desgaste dentário que podemos ter. A trição, que é o bruxismo, é o atrito entre dentes. A abrasão por abrasivos, daí se dá pela escovação traumática, o uso de pastas com muito abrasivo, principalmente está na moda, né? O tal do carvão ativado, pasta com carvão ativado, elas são muito abrasivas, então podem levar ao desgaste precoce do dente através da abrasão. A erosão se dá por ácidos, né? Existe um componente ácido esse que pode ser por alimentação, pode ser uma via exógena ou endógena, né? Uma via externa ou exógena
seria alimentação. Muito vinagre, muitas frutas cítricas, aquele shot de limão que está sendo muito comum. A turma da academia, que usa muito suplemento ácido demais, são origens exógenas. E tem as origens internas ou endógenas, que normalmente são de complicações gastroesofágicas, como refluxo, ou a bulimia. Esse é muito difícil de diagnosticar. Normalmente o paciente tem vergonha do quadro de bulimia e dificilmente ele abre o jogo. Então é preciso conhecer bem os sinais da erosão por ácidos para tentar fechar uma boa anamnese, perguntas bem assertivas e fechar um diagnóstico correto. E o quarto tipo é a abfração, que são lesões no colo do dente por excesso de carga, fragiliza os cristais de esmalte, né, da região do colo cervical, e normalmente associado a um componente ácido, um componente abrasivo, é removido esse esmalte e faz... É como se o esmalte fosse fragilizado pelo excesso de força, e daí causam lesões a nível cervical. Então são basicamente esses 4 tipos de desgaste que nós temos, mas esses diferentes desgastes mostram sinais diferentes. Na atrição, por exemplo, o bruxismo, precisa de ter contato entre dentes, ou dente e restauração, que seja, precisa ter atrito entre estruturas duras. Isso vai gerar facetas de desgaste. Então, quando você for fechar um diagnóstico de bruxismo, você tem que buscar por facetas de desgaste bem delimitadas, com arestas vivas, com quina, e coincidência dessas facetas de desgaste nos movimentos protrusivos, de lateralidade, movimentos excursivos, elas devem coincidir. Significa que aqueles dentes estão tendo atrito. Tá? Isso é o primeiro ponto. A erosão é totalmente diferente. A erosão, ela não tem faceta de desgaste. O dente vai corroendo como um todo. Normalmente não existem arestas bem vivas, normalmente são arredondadas. E a faceta de desgaste na atrição, ela é bem brilhante mesmo, bem brilhosa, parece estar bem polida na faceta de desgaste. A erosão não. A erosão, ela perde um pouco o brilho. Não é que seja fosco, mas não é aquele brilho de um esmalte sadio, aquele brilho de um dente polido. É bem diferente. Muito comum encontrar ilhas de dentina cercadas de esmalte. É muito comum. Esse tipo de lesão não é atrição. Quando é comum a gente ver ilhas de dentina, principalmente quando a dentina está um pouquinho mais funda, porque tem menos mineral, e com as bordas bem arredondadas, esses são sinais claros de erosão. Então é importante saber diagnosticar um do outro. Aqui a gente vê uma perda importante de estrutura dental na palatina, que a palatina dos superiores é uma região muito acometida, principalmente em casos de refluxo ou bulimia. É mais comum nesses casos, lógico, com alimentação muito ácida, muito refrigerante, muito suplemento, muito limão, também pode comprometer. Porém, a palatina dos superiores, em especial, ela é mais atacada nos casos de refluxo, mais do suco estomacal, o suco gástrico. Tá? Normalmente a palatina dos superiores sofre mais nesses cenários. E esse tipo de desgaste, dá para ver que ele fica arredondado. Aqui está até um pouco mais brilhante, mas normalmente não é tão assim. Tá? Você vê que está mais arredondado, não tem arestas muito evidentes. E é claro que podem existir a associação entre os desgastes. Pode ter atrição com componente de erosão. O paciente pode sim estar fazendo bruxismo e ter um consumo muito ácido ou ter algum problema de refluxo. Claro que pode. Mas é importante entender que nem todo desgaste é bruxismo. E aqui a Francesca mostra muito bem. Perdi um pouquinho de tempo, investir um pouquinho de tempo aqui, porque essa parte é muito importante, muito importante. São informações cruciais para um diagnóstico diferenciado de erosão ou de bruxismo, ou de abfração, ou de abrasão. Perceba como que essa paciente está com desgaste no setor anterior, porém ela não faz o toque desses dentes. Não toca. Não existe contato. Então como que vai ter atrito sem haver contato? Não tem como. Né? Então ela tinha passado por outros profissionais que diagnosticaram com bruxismo. E de fato não é. Aqui é 100% componente ácido,
o protagonista desse desgaste. Mais abaixo no artigo, ela reforça exatamente a mesma coisa. Perceba que o paciente está em máxima, né, está ocluindo os dentes que ele ainda tem contato, e ele também foi diagnosticado com bruxismo, tanto que o dentista fez essa placa excepcional para ele, né? Olha que coisa linda está essa placa. E você não percebe facetas de desgaste. Acho que aqui fica até mais claro de visualizar, ilustra melhor essa foto. Olha como os bordos são arredondados e não existe coincidência entre um desgaste com o outro. O atrito, a atrição, o bruxismo, existe coincidência entre os desgastes, tá? Na erosão não, ela é totalmente aleatória e ela só vai corroendo o dente mesmo. E aí você percebe também um componente de abrasão aqui, ó. Isso aqui é uma lesão de abrasão com componente ácido. Então o paciente utiliza um abrasivo enquanto o dente está fragilizado pelo ácido. E daí você tem lesões na vestibular com essas características, diferente de uma abfração que é mais bem aqui no terço cervical, né, as famosas classe 5, bem lá no terço cervical, no colo do dente mesmo. E embaixo, a mesma coisa. Paciente também diagnosticado com bruxismo. Esse estava até um pouco mais difícil de fazer o diagnóstico, porque de fato ele tem dentes, né, em máxima, você percebe que ele tem dentes ocluindo bem, não tem muito desgaste nos posteriores, mas nos anteriores existe bastante desgaste. Só que quando a dentista pede para ele fazer a protrusiva, olha o que acontece. Ele não encosta, ele tem um contato posterior. Na protrusiva, quem encosta são os molares e não os dentes anteriores. Então ele não tem guia anterior. Abre a mordida. Ah, mas Lucas, aqui está meio quebradinho, aqui está com quinas mais vivas. Tudo bem, ele pode ter alguns hábitos parafuncionais que vão acelerar o desgaste. Não necessariamente o bruxismo, ele pode ter hábito de roer unha, roer tampa de caneta, ou às vezes o início do movimento ainda ele encoste. Mas dizer que esse desgaste dentário é exclusivamente oriundo do bruxismo é um diagnóstico equivocado. Uma técnica que a professora Francesca defende, e ela é melhor explicada na parte 3, né, da reabilitação oral de 3 passos dela, o terceiro e último passo, vai lá, tem vídeo no canal, mais uma vez, é você utilizar 2 restaurações para reabilitar os dentes anteriores, visto que a palatina desses dentes também está comprometida, então ela precisa ser restaurada. E também tem outro vídeo no canal que é mais antigo, tá? Que é com um dos artigos do professor Marcelo Calamita, Christian Coachman e John Coyce. É um artigo da negociação estético-funcional dos anteriores, que a gente precisa definir o quanto que a gente restaura na palatina do superior, quanto a gente restaura na incisal dos inferiores e achar uma relação desses dentes anteriores. Então, resumindo, é importante você dar uma estudada nisso, sobre trespasses vertical, horizontal, dá uma olhada nesses 2 artigos aí, tanto no passo 3, né, da reabilitação oral de 3 passos, quanto na negociação estético-funcional. Mas, visto que é importante reabilitar, né, restaurar a palatina e a vestibular e a incisal e fugir da coroa total, né, porque ela deixou claro que uma das ideias de trabalhar com odontologia adesiva é por ser conservadora, né? A ideia é assim, ó, eu preciso trabalhar com uma odontologia mais conservadora, fugir da endodontia profilática, fugir dos pinos intracanal, e confiar 100% na adesão. É possível? Como é que isso se comporta no longo prazo? É a resposta, obviamente, desse artigo. E aí, uma conduta conservadora é fazer uma restauração na palatina, outra na vestibular. Só que tem alguns percalços, algumas considerações nessa decisão. Porque assim, você pode fazer uma restauração em resina na palatina e em cerâmica na vestibular. Isso vai manter um custo controlado, só que você vai estar trabalhando com várias emendas, né? A emenda da cerâmica com resina, resina com dente, dente com cerâmica, você está colocando mais interfaces.
Será que se fizesse tudo em cerâmica não poderia ser um pouco mais previsível? Segundo ponto, como calibrar, como ser preciso na sua restauração palatina? Vai fazer a mão livre? Como é que faz isso de maneira guiada? Com alguma matriz? Como eu sei que está realmente adequado, que, né, descer com a matriz? Será que vai restaurar da maneira correta? Quando você faz em cerâmica, é mais fácil, já vem pronto o laboratório. Agora, você vai fazer 2 facetas em cerâmica? Conheço alguns profissionais que fazem, inclusive ela fala mesmo, para fazer duplo facetamento, técnica sanduíche, cerâmica, dente, cerâmica. Só que aí você está pagando 2 facetas para um dente. E aí o custo já não está mais tão amigável assim. É o seu paciente que vai te pagar isso? Ou é você que vai tirar do seu próprio bolso, vai fazendo bolo ali, tentar diluir esse custo? E aí continua tendo vai ter uma interface meio que desnecessária de cerâmica com cerâmica. A minha sugestão para casos assim, fugindo da coroa total, são aquelas full veneers, ou laminados totais, ou V-shaped veneers, laminados com formato de V, na qual a vestibular, incisal e palatina, elas abraçam o dente sem invadir o espaço interproximal. Talvez ela não seja tão conservadora quanto o duplo facetamento, que os eixos de inserção são diferentes, né? O full veneer, né, o laminado total, ele precisa de um eixo de inserção pela incisal. Já o duplo facetamento, você tem o eixo de inserção da vestibular pela vestibular, da palatina pela palatina. Então, definitivamente, você consegue ser mais conservador no duplo facetamento. Mas laminados totais ou V-shape veneers, laminados em V, também são bem conservadores, eliminam a interface cerâmica com cerâmica, né? É o mínimo de interface possível e entregam um resultado muito interessante. Inclusive, o professor Ronaldo Irata fez um artigo, publicou esse ano 2021, um artigo de uma reabilitação oral em dentes destruídos por erosão, muito interessante, que no setor anterior ele fez essa reabilitação com esses laminados totais, esses full veneers, e que com certeza eu vou estar trazendo no futuro aqui no canal, que é um artigo fantástico, tá? Então essa é a minha recomendação para reabilitar os dentes anteriores, preservando o máximo, sendo o mais conservador possível, mas com uma técnica que também seja menos passível de falhas, tá? Aqui é um canal de complicações, sabe que precisamos controlar as falhas. Quanto mais emenda tiver, quanto mais interfaces de cimentação, maior risco de falhas no longo prazo. Tá? Então, minha sugestão para casos assim, full veneers ou laminados em V. Tá bom, Lucas, e a pergunta que não quer calar é, e aí, depois de 6 anos, funcionou ou não funcionou essa reabilitação oral? Bom, a resposta que ela teve foi baseada em avaliar 3 critérios de sucesso. Sucesso biológico, sucesso mecânico e sucesso estético. Sucesso biológico seria a saúde, né? Quanto da biologia, quanto do biológico a gente manteve, quanto de saúde a gente conseguiu manter. O mecânico seria o funcional, como é que se comportaram essas restaurações ao longo de 6 anos, fraturou, não fraturou, descementou alguma, como se comportaram, e o sucesso estético. Tá? No sucesso biológico foi muito interessante, porque não foi feito tratamento de canal em quase nenhum, de todos os elementos avaliados foram mais de 70 elementos, parece que só um precisou fazer endodontia, em todos os outros os dentes permaneceram vitais, então não houve necessidade de uma endodontia profilática para o aumento da retenção, né? Mas isso aí é uma avaliação mecânica, né? Mas uma avaliação biológica, de 70, fazer uma endodontia é considerado um sucesso. Eu concordo com ela. Do ponto de vista mecânico, apenas um dos dentes teve uma pequena fratura na emenda resina cerâmica. Lembra que eu falei? A restauração palatina feita em resina, emenda cerâmica, onde que fraturou justamente na emenda. Mas também foi só de um caso. Tiveram alguns casos de pigmentação de margem que eles foram polidos e aí esses problemas acabaram. Ela não considerou como uma falha e sim uma coisa de manutenção. Então, a nível mecânico, apenas uma fratura na interface de resina. Então, também tem um reparo muito fácil. E estético, os pacientes mostraram quase 95% de satisfação ao final de 6
anos de acompanhamento. Então, assim, ela conseguiu chegar numa conclusão que ela buscava uma reabilitação oral adesiva, puramente aditiva ou predominantemente aditiva, com um mínimo de desgaste, um mínimo de preparo, vai aguentar ao longo dos anos, ao longo do tempo? E a resposta é que sim. Podemos confiar nas nossas reabilitações adesivas, nas nossas cerâmicas mais delgadas, nos nossos cimentos resinosos, nas nossas resinas. Porque assim, qual que é o grande lance? Dentes que já estão desgastados, eles precisam ser mais desgastados ainda? Esse questionamento é o que está direcionando a odontologia hoje. É o que está direcionando os grandes mestres, os grandes pesquisadores. Eles estão atrás disso. A gente pode confiar na adesão, a gente pode confiar em resinas de 1 milímetro de espessura na tábua oclusal dos dentes, na face oclusal dos dentes, mastigando, elas funcionam, elas aguentam. E aí, estudos como esse nos encorajam a ser cada vez mais conservadores, buscando uma odontologia cada vez mais aditiva. As resinas estão se tornando um material incrível, resinas fresadas. A gente consegue fazer trabalhos indiretos com quase nenhum preparo, só acréscimo, visto que muitos dentes já estão totalmente desgastados. Para que desgastar mais? Essa é a premissa da coisa. Então, a professora Francesca sim chegou numa conclusão. Eu também confio na reabilitação adesiva. Um dos grandes mestres, tem dois grandes mestres que eu admiro muito, que conduzem reabilitações orais adesivas com maestria. É o professor Oswaldo Scopin, que eu fiz o curso com ele de reabilitação oral adesiva, cuja oclusão. Ele é um mestre na reabilitação oral adesiva. Então, assim, faça um curso com ele, que é um cara espetacular. E outro grande professor que eu tenho minha profunda admiração é o professor Vitor Clavijo. Já comentei sobre ele aqui no canal algumas vezes e vou comentar mais vezes, que é outro professor de altíssimo respaldo para a condução de casos de reabilitação oral adesiva, buscar adição, buscar só acrescentar, seja em resina, seja em cerâmica, e a ciência já está mostrando que podemos sim confiar nessa conduta no longo prazo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com aquele seu colega reabilitador. Não deixe de me dizer o que você achou desse vídeo nos comentários. Eu gostaria muito de saber o que você está achando. Se você gostou, se você não gostou. Se você quiser fazer a leitura desse artigo na íntegra, basta entrar no meu canal Telegram, que o link está na descrição desse vídeo. Te vejo no próximo. Um forte abraço.